Olá pessoal, vamos então começar a aula 10. A aula 10 já muda um pouco, bastante na verdade, muda bastante o conceito do que a gente estava vendo até então. Eu vou começar a mostrar para vocês uma implementação de classe de negócio. Na verdade não é apenas a classe de negócio, mas sim ela é a principal. E a classe de negócio ela é suportada por algumas classes. Então esse aqui é apenas o começo desse assunto. Nós vamos passar também algumas aulas aí trabalhando com esse tópico, né? A classe de negócio aqui no Team Developer, que nós vamos tratar na aula 10, ela é suportada, ela tem algo assim, o ambiente ao redor dela que nós vamos tratar nessa aula, vou mostrar um modelo de objetos que a gente vai montar, apresentar como é que a gente cria essa classe de negócio, montando a partir das functional classes. E aí vamos fazer modelos, vamos modelar o objeto e tal, fazer a coleção, fazer algumas operações básicas, mas de uma forma geral eu vou mostrar todo o modelo que a gente vai trabalhar, mas nessa aula a gente vai focar numa parte desse modelo, a gente não vai montar o modelo inteiro, tá certo? Então eu vou começar a mostrar um modelo para vocês. Inicialmente, a parte mais elementar, digamos, do modelo seria a entidade de dados, né, a classe de dados. Nós utilizamos a classe de dados, e vamos utilizar aqui nessa aula 10. Essa classe de dados ela é muito simples, ela na verdade ela apenas armazena os dados, ela serve apenas para transportar os dados. O conteúdo dela é apenas os atributos. Aqui eu estou dando um exemplo de atributos, por exemplo, código é um atributo simples, né? Código, nome, endereço, telefone. Então esses são atributos que poderiam vir a ser, né, uma classe de dados. Imagine aí você uma classe de dados de cliente. Então esse aqui poderia muito bem ser uma pequena parte da classe de dados de um cliente, representando um cliente. A classe de dados representa um registro do banco de dados, tá certo? Ela não representa uma tabela do banco de dados, ela representa um registro, uma linha do banco de dados. Essa classe de dados, como ela representa uma linha de uma tabela, então eu apresento agora a coleção, a classe RS, que nós chamamos de Result Set. Result Set é o conjunto de dados que retornou, né, que foi apresentado de uma consulta. Você executa uma consulta, por exemplo, eu quero o nome de todos os clientes que trabalham com gás, por exemplo. Então eu vou fazer uma consulta no banco de dados e vai me retornar um conjunto de clientes. Esse conjunto de clientes a gente chama de result set, tá certo? Então RS. Um result set nada mais é do que um conjunto de linhas, e cada linha dessa é um objeto da classe dados. Então nós temos um vetor, não é, um array de dados. Então um result set é um conjunto de linhas, ou seja, um result set é um conjunto de dados, é uma coleção de dados. Então a implementação no Centura, no Team Developer que a gente faz é assim, colocando aquele asterisco dentro das chaves, dos colchetes, né? Dos colchetes. Então, o objeto dados, ele faz parte, né? Ele é um elemento de um result set, ok? Então, outro elemento do nosso modelo de objetos é o filtro. O filtro é uma classe que representa uma possibilidade de filtragem. Nela tem todos os atributos que a gente vai suportar para fazer uma filtragem. Então, imaginando ainda no caso do objeto cliente, nós vamos inicialmente permitir que filtre por código e nome, por exemplo, mas eu poderia ter também código e nome e filtrar também por UF, filtrar por bairro, filtrar por área de atuação, filtrar por município
Enfim, poderia ter inúmeros filtros. Só estou utilizando aqui um exemplo para mostrar que poderíamos filtrar por código e nome. Então essas são as classes que suportam, né, são as classes assim que transportam dados de uma forma geral, e todas elas transportam dados para serem utilizadas pela classe que nós chamamos aqui de classe N. A classe N é a classe de negócio. Ela implementa vários métodos. É na classe N que os métodos estão implementados. Tá? Então nós temos, como por exemplo, método de consulta, método para inclusão, alteração, exclusão, método para validação dos dados. Então nós podemos ter, né, diversos métodos para validação de dados. Então a classe N, ela é quem tem toda a regra de negócio do nosso objeto. É nessa classe N que vai estar, digamos que, o cérebro, né, o kernel do nosso negócio, do nosso objeto. Tá certo? Então na classe N é onde vamos implementar tudo no nosso objeto. Aqui eu estou dando um exemplo de como poderia ser utilizado, como é utilizado esse conjunto de classes que eu falei, tá certo? Então, por exemplo, na consulta nós temos dois parâmetros. Nós recebemos um filtro, recebemos o que queremos filtrar e devolvemos um record set. Devolvemos um result set para quem pediu. Então, por exemplo, o cara pede lá todos os clientes de Minas Gerais. O record set vai retornar todos, só uma coleção com todos os clientes que são de Minas Gerais. Tá? Então funciona dessa forma. O método consultar recebe um filtro, preenchido ou não. Eu posso também não querer filtrar por nada, tá certo? E devolve um record set. Para fazer uma inclusão, a gente recebe o objeto de negócio, tem um método incluir, e nele ele recebe um objeto dados, ou seja, ele inclui um elemento, né, um dado. Aqui eu já expandi para mostrar os elementos básicos, as operações básicas, inclui, consulta, altera e exclui, com a forma como elas trabalham. Né? O incluir recebe um dados que será incluído. O alterar recebe dados também, um elemento de dados que será alterado. E o excluir recebe dados que será excluído. O consultar é quem recebe o filtro e devolve o record set. Okay? Esse seria um modelo que a gente vai implementar, tá certo? E nessa aula eu vou mostrar para vocês, eu vou focar em montar esse modelo de objetos e mostrar a implementação do consultar. A gente vai focar inicialmente em fazer o consultar, tá certo? Então é isso. Vamos fazer o objeto consultar utilizando o nosso framework. Importante lembrar, importante assim, ressaltar que a partir de agora o conhecimento que vocês adquiriram nas aulas de 1 a 9, ele está com vocês, vocês não vão perder, e é muito bom. Vocês já sabem se movimentar no Outline, já conhecem mais a linguagem Team Developer, já estão mais ambientados e já estão até acostumados. Mas o que a gente desenvolveu da aula 1 a 9 fica da aula 1 a 9, tá certo? Então agora, da aula 10 em diante, a gente vai começar uma nova era aqui no nosso treinamento. Então os objetos que a gente montou da aula 1 a 9 ficam da aula 1 a 9. A partir de agora a gente vai começar um novo modelo de objetos e a gente não vai mais usar aquele que a gente usou anteriormente. Então aquela classe de tabela, tudo aquilo que a gente fez, classe de list box, classe de combo box, tudo aquilo ali fica para trás. Aquilo ali foi um aprendizado que vocês fizeram. Ele vai ser usado no futuro, na vida real, mas aqui para esse treinamento agora nós já estamos nos encaminhando para o Web Services. Isso aqui já é um início da implementação de Web Services, então nós não vamos mais usar aqueles recursos que nós usamos na aula até a aula 9, tá certo? Vamos implementar então esse modelo de objeto a partir do zero. Vamos começar
de novo. Vocês vão ver que na verdade não tem muito o que aproveitar do que nós vimos da aula 1.9, porque nós na aula, da aula 1.9 a gente focou muito em tela, focou muito em operação de tela e banco de dados. E a partir de agora a gente vai focar muito no back-end, a gente vai focar muito na parte de lógica e tratamento de dados, não muito em tela. Embora, para a gente poder ver o resultado, a gente vai ter que carregar em tela, mas a gente não vai mais focar muito em aprimorar a tela, tá certo? Nós vamos aprimorar agora o modelo de dados, o modelo de objetos e as classes de negócio. Então vamos lá, vamos para a prática da aula 10. Ok, então estamos aqui com o Team Developer, um fonte novo, tá certo? E para esse exemplo eu vou trabalhar, para esse exemplo de modelo de objetos, nós vamos trabalhar com a classe de município. Então, relembrando aqui, tabela de município, a tabela de município que nós estamos usando tem todos esses campos, todos esses atributos, mas por enquanto, inicialmente, a títulos apenas de aprendizado, vamos focar em código do município e DSC município. Tá? A quantidade de campos não vai alterar no aprendizado, só vai alterar na verdade no esforço de você ter que ficar digitando muito mais coisa. O que é mais importante, que eu considero mais importante, não é a digitação de muitos campos, mas sim, se possível, a digitação de 2 campos apenas, mas que a lógica de todo o processo seja entendida. Então eu vou focar na lógica e no entendimento de todo o processo e não na digitação de um monte de campos. Então vamos focar apenas em código do município, DSC município. Bom, estamos aqui com fonte limpo, né, o fonte em brancos. Vamos trabalhar então já montando nossos fontes como eles serão no futuro. Então vamos na criação aqui dos fontes, na criação aqui do nosso dos fontes que a gente vinha trabalhando, era a app de 1 a 9, como a gente veio fazendo, mas agora a gente vai mudar, certo? A gente vai fazer um objeto de município, então vamos dar um nome aqui da nossa tabela, PIR município, PIR-município.apl, tá certo? A partir de agora o nome do nosso fonte vai mudar, não vai ser mais app.apt, app1.apt, app2.apt, ele vai passar a ser agora o nome da tabela que a gente está trabalhando, no caso aqui vai ser PIR-município.apl, tá certo? Aqui embaixo o tipo dele continua text, isso aqui não muda, mas aqui em cima vai ser PIR-município.apl. Eu sei que aqui tem um .apt, tá certo? Mas ignorem isso, na verdade isso aqui diz respeito ao formato, se o arquivo vai ser gravado no disco formato binário ou formato texto. Não quer dizer que a extensão é essa daqui, tá certo? A extensão é essa que eu estou colocando aqui em cima, .apl, e o nome do fonte é PIR-município.apl. E esse daqui é uma classe de município, e o APL significa Application Library, okay? É uma biblioteca que nós vamos codificar um município. Então estou aqui com o PIR-município.apl e vamos começar aqui a codificação aqui nas classes. Tá? Então eu vou começar codificando aqui o que seria a classe de dados. A classe de dados é a classe mais básica que a gente tem, então ela vai ser a primeira a ser codificada, tá certo? É a FC PIR município underline dados. Tá? Esse já é o padrão que a gente deve utilizar daqui para frente. Esse é o padrão que nós vamos utilizar. E a PIR município, vocês estão lembrados, ela tem 2 atributos. É o código município e a DSC município, né? DSC município. Tá? Nós vamos manter o padrão agora de colocar em letra maiúscula os atributos que estão intimamente relacionados com o banco de dados, código do município, DSC município. Então ele passa a ser agora, apresento a vocês esse novo padrão, que é o padrão para atributos do banco de dados. Esses atributos são ligados diretamente ao banco de dados, por isso eles são todos escritos em letra maiúscula. Bem, o nosso objeto de dados já está pronto, já está praticamente pronto. Aqui já fiz tudo que eu deveria fazer para ele. O objeto dados já está pronto, eu vou fazer uma cópia aqui porque o filtro
filtro é muito parecido com o dados. Na verdade eu vou filtrar aqui o código de inscrição do município também. Então o objeto filtro, nesse caso, ele é igual ao objeto dados, mas nem sempre ele é igual, tá? E agora vamos fazer então a implementação da coleção. A coleção é uma functional class fcp município rs. A coleção, ela na verdade ela é ela tem uma única variável de instância, a coleção de dados. Coleção, o nosso record set, ele tem um conteúdo que é um vetor de dados, tá? Aqui é o nome da minha variável, eu já chamo de conteúdo, indica que ele é um vetor, e aqui indica o tipo dele. Esse vetor é de que tipo? É do tipo dados. Então está pronto também a nossa implementação do record set, tá? Feito isso, se você quiser já pode até compilar, não tem como dar erro aqui, né? Já está pronto essa primeira parte. Vamos então fazer agora a segunda parte, que é onde nós vamos passar a maior parte do tempo aqui, que é a functional class fc município underline n. Nessa classe nós vamos fazer a implementação de tudo que o nosso objeto faz. Então vamos fazer, primeiramente, vamos começar fazendo a consulta. Então nós temos o método consultar, e esse método consultar, vamos fazer assim para ficar mais limpo a tela para vocês verem, tá? Então eu tenho aqui o método consultar. Bom, o meu método consultar, ele tem dois parâmetros, ele recebe, né, dois parâmetros. O primeiro parâmetro que ele recebe é o filtro que eu quero trabalhar. Então eu tenho um filtro, e ele vai devolver para quem o chamou um record set, que eu vou chamar aqui de dados. Deixa eu fazer o seguinte, fazer melhor. PO filtro, e aqui não vai ser dados, vai ser um objeto clientes. Ok, então nosso record set aqui é o objeto clientes. Eu vou fazer aqui já da forma como é o padrão da nossa equipe. Então aqui eu vou fazer assim, ó, clientes vetor. Okay, ele é um vetor, não vai ser aqui o record set. Eu estou me confundindo aqui. O record set ele vai ser trabalhado no web service e não aqui na classe de negócio, tá? Vai ser trabalhado assim. Ele é um vetor de dados. Bem, então ele vai trabalhar com o filtro e o retorno de dados e o vetor de dados. Vamos fazer então o que é a implementação dele. Aí nesse ponto aqui já é bastante simples, já é bastante comum, como vocês já fizeram. Nós vamos fazer a implementação do select, como a gente já fez, tá? Então nesse caso a gente pode até aproveitar a conexão e tudo mais que a gente já fez, tá? Eu vou aproveitar aqui o nosso objeto de conexão que a gente desenvolveu já no início da nossa aula. Então tragam o objeto conexão que a gente desenvolveu. Vai ajudar a gente aqui na hora de fazer vai ajudar um pouco aqui na hora de fazer essa consulta. Eu tenho aqui o objeto conexão. Só precisa trazer realmente o objeto conexão, é a única coisa que a gente vai utilizar, tá? E muito bem. Então o consultar ele vai trabalhar com o objeto filtro e vai devolver o conjunto do resultado. Então vamos fazer aqui como seria o nosso consultar, né? Vamos fazer um consultar simples da tabela de município. Basicamente ele tem uma execução do comando SQL e um armazenamento do resultado dentro do vetor O clientes. Desculpe, O município. O município, tá certo?
Estou sempre dando exemplo de clientes, acabei confundindo aqui. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o Prepare Execute. Aqui já não funciona mais nada de interface visual, então temos que ficar sempre prestando atenção nisso. Tá? Esse aqui é o Prepare and Execute. O nosso handle de conexão aqui, Get Handle. E aqui o comando que a gente vai fazer para a tabela de município. Então, from per município, e o int dele vai ser ao município. Tem um índice aqui que a gente vai criar, tá certo? E o nome do atributo, código município. E aqui é o DSC município. Vou organizar esse comando aqui para ficar mais fácil da gente ler, tá certo? Pronto, agora fica bem dividido aí o comando e a gente consegue ler mais facilmente. Eu posso até fazer assim, ó. Então, código do município. Eu já peguei um erro aqui, ó. Município. E aqui também. Então, esse é um select muito básico, tá? Que inicialmente a gente vai trabalhar com ele. Então, select bastante básico, que está trazendo os dados para o objeto município. Como ele é um vetor, eu preciso de um índice aqui. Um índice meio burro, mas é simplesmente um índice. Então vou chamar ele aqui de i. Então esse é o comando que eu preparo. E agora eu só preciso fazer um laço para percorrer esse resultado aí. SQL fetch next. Ok, então eu tenho aqui o meu handle. E uma variável aqui que a gente não usa ela para nada por enquanto. Então isso aqui vai percorrer cada elemento do vetor, cada elemento do resultado da minha consulta. Eu só preciso aqui agora incrementar o meu vetor, incrementar o meu índice do vetor. Quando ele tiver percorrido todo esse resultado aí, carregado tudo no vetor, eu já posso retornar. Eu vou retornar aqui. Retornar um true aqui para poder avisar que deu certo. Tá? Esse aqui é o princípio básico dessa classe, desse método. Depois a gente vai incrementar muito mais coisa nele. Pode ver que a gente está por enquanto ignorando o filtro, né? Eu quero fechar aqui uma ideia para vocês verem isso funcionando e depois a gente... Aqui ficou errado. Então vamos lá. Essa PL aqui, ela vai conter apenas a classe que a gente vai trabalhar, tá certo? A parte da tela a gente vai fazer em outro local. A gente vai abrir um outro fonte. Vamos salvar esse outro fonte, tá? Vamos dar um outro nome lá, sei lá. A gente tem trabalhado aqui com município.apt, tá certo? Vou fazer município.apt. Ele vai ser a camada visual. Então aqui vai ter uma telinha simples, não vou perder muito tempo com isso aqui, vai ser uma telinha simples que vamos incluir o objeto município que a gente acabou de trabalhar com ele, né? Fazer a inclusão aqui da tabela de município.
está aqui nesse caminho, ó. Então, PIR-município.pl, ok? Ok, está aqui PIR-município. Automaticamente a classe já veio para cá. Então, eu já tenho aqui o meu objeto pronto para uso. E eu vou bolar uma interface visual aqui agora, que vai permitir a gente trazer o resultado. Vou fazer uma child table, que vai carregar os municípios, ok? Vai ter duas colunas aqui e vai ter um botão para consultar. Veja que apesar dele estar parecido com o que a gente já fez, mas ele é totalmente novo e não vai utilizar nenhuma daquelas classes que a gente fez. Então aqui vai ser a classe de municípios, a child table de municípios e o botão consultar. A child table de municípios vai ter o populate. E ela tem as colunas código de descrição, né? Código de descrição. Dá um título aqui para elas. Isso aqui é o código. E essa é a descrição do município, ok? Bom, aquele detalhe lá da child table para ser não aqui, número de linhas vou botar aqui 1000. Perfeito. Child table está pronta e agora eu já posso fazer o meu populate. Bom, eu já sei que vou precisar aqui para fazer o populate, vou precisar do objeto de negócio, tá? Então eu vou ter aqui o all clientes, que é o meu objeto de negócio clientes. Também vou precisar do objeto filtro e vou precisar do objeto que vai me retornar aqui os dados. Então agora aqui uma utilização simples disso seria um if aqui para saber se o clientes ponto consultar se ele deu certo, né? Então vai ser aqui, ele vai passar como parâmetro o objeto filtro que eu declarei aqui nessa função, e aqui ele tem o ORS, o vetor, né? ORS.conteúdo. Então se ele retornar verdadeiro aqui, significa que a consulta foi bem sucedida. E aí se a consulta foi bem sucedida, aqui eu já tenho todo o resultado no meu objeto record set. Então o que eu preciso fazer aqui agora é aquele laço de inclusão na child table, aquele laço que a gente já está acostumado a fazer, né? Então é um while que eu vou percorrer enquanto o meu record set tiver registros. Então ors.conteúdo tem um índice aqui, né? For diferente de string null. Então enquanto for diferente de string null, eu vou ficar aqui, vou inserir uma linha na child table, só o tbl set focus row. A gente já fez bastante vezes isso aqui, né? A minha tabela é a tbl municípios hwmd item. O número da linha é a linha que eu vou inserir, só tbl insert row. E aqui é o max row. Então aqui eu inseri a linha e agora é só fazer as atribuições. Set tbl municípios protocolo código do município é igual ORS conteúdo índice aqui ponto código do município. Mesma coisa aqui para DSC.
DSC município, e aqui também DSC município. Então aqui eu inseri a primeira linha, incremento o meu contador do I, que eu vou criar ele aqui, ó. E aqui está pronta a carga da minha child table. Quando eu acabar de carregar tudo, eu vou dar uma posicionada lá em cima, né? Posicionar no início. Set focus row aqui vai ser na linha 0. E depois também vou limpar os flags saltbl. Set flags any rows. Eu limpo os flags aqui da minha child table. Limpo os flags e posiciono na última linha. Na primeira linha, na verdade. Na primeira linha. Tá certo? Então isso aqui é o que a gente precisa fazer para carregar o nosso município. Vamos testar isso aqui. Faltou codificar o consultar. Faltou codificar aqui o consultar. Pronto. Agora a gente vai carregar os dados aqui, ó. F7. Acho que eu errei alguma digitação aí. Ok, vamos lá. Digitação lá do meu select ficou errada. Esqueci dos 2 pontos aqui, ó. Faltou colocar os 2 pontos. Tá? Então ele carrega ali toda a tabela de municípios aqui na nossa grid. Tá bom? Bom, a gente está vendo aqui que realmente é bom filtrar. Tem muito município, né? Então vamos fazer uma filtragem, tá certo? Então vamos lá. Fazer a filtragem de município. Vou colocar aqui um campinho para a gente poder filtrar. Vamos olhar a tabela de município lá para ver como é que a gente pode filtrar. Vamos filtrar pela UF. Tá? Vamos acrescentar o código UF no nosso objeto. É bom que a gente revisa o que esse objeto tem, né? Então vamos trabalhar com o código UF. Vamos acrescentar o F aqui no nosso objeto. Então aqui, ó, passa a ser o código F também. Ele vai estar também no filtro. Então a gente coloca ele aqui também. E a partir de agora a gente já pode usar esse campo F para filtrar. Ele já está disponível para filtrar. Tá? Então eu vou fazer uma filtragem aqui na consulta. E agora eu vou passar a considerar o objeto filtro. Tá certo? Então aqui, vamos separar isso aqui, ó. Essa parte é a parte que executa. E agora aqui em cima eu vou fazer a parte da filtragem. Então eu vou ver aqui if o objeto filtro, que foi passado aqui pra gente. Pel filtro UF foi diferente de string null, ou seja, se alguém passou algum filtro, né? Filtro por UF. Se ele passou o filtro por UF, então aquele mesmo padrão que a gente já desenvolveu, set SUR vai ser igual a código do UF igual a 2 pontos, o nome do atributo que eu estou aqui, ó, com ele. Então aqui eu tenho uma filtragem muito básica, inicial, só para a gente fazer funcionar. Ok? Então eu estou
filtrando aqui o meu município. Posteriormente temos que verificar aqui se o SWhere é diferente de string null, ou seja, se alguém desejou realmente filtrar e passou algum filtro. Se passou, vamos acrescentar aqui ok. E no final, aqui na nossa consulta, ok, então agora nós já estamos filtrando aí pelo município, tá certo? Vamos rodar agora. Vou para a tela, vou agora considerar a filtragem que eu fiz aqui, que já está disponível para filtrar. Vamos colocar aqui um campo para a gente poder digitar qual é o F que a gente deseja, né? Mais uma vez, a parte de tela não é o mais importante nessa aula, então eu não vou colocar combo box, tal, aquilo tudo lá não vou fazer. Só vou permitir realmente que ele digite ali um UF e que clique no consultar. Uma vez que ele clicou no consultar, vai rodar o populate e o populate vai preencher aqui o objeto filtro de acordo com o que está lá na tela. Então, set filtro .uf igual ao data field, que eu nem dei nome para ele ainda, mas eu vou dar dfuf. Então tenho lá o data field uf lá em cima, o botão consultar e a tabela de municípios. Então agora ele já vai trazer filtrado pela UF, tá certo? Já vai filtrar pela UF, ó. Código do filtro. Estou preenchendo o objeto filtro aqui, filtrando pela UF. E agora a gente já pode consultar, já vai rodar essa consulta aqui, ó. Ok? Já carregou bem menos dados, né? Foi bem mais rápido. Então aqui só está agora os objetos da UFAL, tá certo? Se eu quiser rodar novamente, eu preciso, antes de fazer isso aqui, eu preciso limpar a minha child table, né? Só TBL reset. Eu posso agora filtrar por vários UFs. Então, vamos filtrar aqui por SP. Posso filtrar aqui por AL. Ok, então agora já está funcionando o nosso objeto. Perfeito? Então era esse o conteúdo que eu queria mostrar nessa aula para vocês. Eu apresento esse conteúdo. O importante é vocês entenderem aqui essa modelagem, né, desses objetos. Ignora o conexão, ele está aqui só de suporte, tá? Ele na verdade não vai para frente, a gente não vai mais mexer nisso, ignorem ele. Mas entendam bastante aqui essa questão do objeto de dados, do objeto filtro, tá? Isso é importante a gente estar sempre lembrando. Isso aqui também é uma coisa que não vai mudar, vai ser sempre assim, a gente não vai mudar isso aqui. E aqui é o principal, aqui é realmente onde a gente vai fazer todo o trabalho, tá? A gente vai avançar mais essa questão aqui nas próximas aulas, tá certo? Então eu queria bom, esse aqui é o conteúdo que eu preparei para essa aula e a gente agora vamos dar uma olhada na atividade solicitada aí para vocês. Ok, então para concluir, a atividade que a gente solicita aí para vocês fazerem hoje, como exercício, para praticar o que a gente viu hoje, é fazer tudo isso que eu fiz na aula. Repliquem aí no ambiente de vocês, tá certo? O ideal é que vocês repliquem sem olhar a aula que eu estou fazendo, né? Assistam a aula, peguem a ideia e depois só realmente consulta a aula se tiver travado, né? Se não conseguir andar. Mas é para fazer o objeto PIR município,
utilizando aqueles campos, o código do município, descrição e o código da UF, tá certo? Criem uma APL chamada PIR Município APL, e nessa vocês coloquem as classes de dados, a classe RS, filtro e N, e codifiquem lá, implementem na classe N o consultar. Façam uma grid numa outra APL separada, num outro arquivo fonte chamado pirmunicipio.apt. Nessa você faz a interface visual. Nela instancia essa classe e faz a consulta lá, faz um field e consulta igual eu fiz. E implementem aí o método alterar, seguindo o mesmo padrão que a gente fez nessa aula. Ignore os padrões anteriores, façam o mesmo padrão que a gente fez nessa aula aqui. Implementem o método alterar, tá certo? F-alterar. Então essa é a atividade aí sugerida para essa aula. E boa sorte aí, bons estudos, e a gente se vê logo mais na correção dessa aula, da implementação, no vídeo de implementação do método F-alterar. Ok? Então é isso aí. Tchau.